Então, pessoal, continuando, tá? A gente falou de Deus na semana passada, né? A gente viu que Deus é perfeito em todos os seus atributos, e obviamente nós não temos ainda a capacidade de compreender a Deus, porque nos falta ainda algumas faculdades que nós iremos desenvolver conforme a gente avança na senda evolutiva. E hoje a gente vai falar um pouco, continuando na parte primeira, capítulo 2, elementos gerais do universo. O Kardec aproveitava e perguntava para os espíritos sobre como é que o universo funcionava, né? E eu noto que, obviamente, os espíritos não trazem muitos detalhes, porque a parte científica cabe às pesquisas do homem encarnado. Eles trazem mais a parte espiritual. Quando eles trazem a parte física, é para complementar a parte espiritual. Tá? A gente vê que tem um tom assim, quando ele fala do universo, é mais para mostrar o poder de Deus. Tá certo? Vamos continuar então, pessoal. Vamos lá. Conhecimento do princípio das coisas. É permitido ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Deus, obviamente, revela muitos conhecimentos ao homem, né, falando da humanidade toda. Por quê? Porque para certos conhecimentos tem que ter maturidade. Tá? Vamos tomar um exemplo, a energia nuclear, a bomba atômica. Todos nós sabemos que hoje as bombas atômicas podem destruir a vida do planeta. Se eles utilizarem todas as bombas atômicas, eu não acredito que vai ser permitido pela espiritualidade, mas se usassem, destruiria a vida em todo o planeta. Então, é um conhecimento que a humanidade tem e não tem uma maturidade para tê-la. É evidente que toda a ciência tem o lado bom, a ciência é neutra. O uso que a gente faz é negativo ou positivo. A energia nuclear, por exemplo, ela permite tratamento de câncer, ela permite certos remédios, ela permite a energia elétrica, né? Então, ela tem um lado positivo. Mas o que significa? Que o homem, Deus vai permitindo conforme nós vamos amadurecendo, porque se o nosso poder material é muito grande e a nossa moral é muito baixa, a gente sabe o que a gente vai fazer, né? Tá? Então, as duas coisas têm que andar juntas. Por isso que Deus não permite que tudo seja revelado ao ser humano. 18. O homem penetrará um dia nos mistérios das coisas que lhe são ocultas? A resposta: o véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender algumas coisas precisa de faculdades, dons que ainda não possui. Então, aquilo que eu falei, à medida que nós vamos nos depurando, nós vamos conhecendo mais coisas, né? Então, desde a época do Kardec, que era o século XIX, passando para o século XX, e agora que a gente está no primeiro quartil do século XXI, a ciência avançou muito. Hoje nós temos um entendimento muito mais profundo da realidade da época do Kardec. Por quê? Conforme o homem vai se depurando, esse véu que Deus coloca propositalmente vai se levantando, né? Agora, tem coisas mais avançadas que é necessário certa capacidade de compreensão, né? Então, é necessário a evolução. E a gente vê aqui mesmo, né, pessoas que têm um avanço intelectual maior conseguem compreender certos conceitos que aqueles que não têm dificuldade em conhecer, compreender esses conceitos, né? Lembrando que se uma pessoa tem mais capacidade intelectual, não quer dizer que ela é superior, né? Então, só tem duas coisas aí. Primeiro, se nós vemos uma pessoa que tem menos capacidade intelectual, pode ser alguém que é muito inteligente e que pediu para passar por uma vida simples. Então, não consegue expressar sua inteligência. Depois que desencarna, ele vai ficar senhor de toda a sua inteligência de novo. Ou o espírito realmente não é inteligente. Por quê? Porque é um espírito novo, que está ainda desenvolvendo sua inteligência, ou é um espírito mais antigo, mas muito preguiçoso, né? Porque a inteligência não é dada, ela é conquistada pelo esforço. Então, quando nós vemos alguém que tem uma grande inteligência, ele não ganhou de presente de Deus, ele conquistou.
com muito trabalho, tá? Então, é a lei do trabalho. Nós só recebemos as coisas boas da evolução com trabalho, tá? E a Deus assim quis para que a gente tivesse o mérito das coisas. Olha que sabedoria do Criador, né? O homem não pode, pelas investigações da ciência, penetrar em alguns segredos da natureza. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. A ciência, pela ciência, nós vamos conquistando conhecimento, mas existem limites que Deus não permite que se passe. Por quê? Porque precisa certa maturidade espiritual para passar daquele limite. Porque a ciência do infinito é infinita, né? Temos muita coisa para compreender. O que o mais sábio dos homens da Terra compreende ainda é pouco diante do que se deve compreender do universo. Nós não temos ideia da extensão da nossa ignorância. O que nós ignoramos ainda do universo, né? E é muito curioso isso, pessoal, que eu gosto de estudar ciência, vocês sabem. A ciência hoje vai olhar para o universo com os seus telescópios. Eles descobriram uma coisa chamada matéria escura, energia escura, né? Eles não têm ideia do que é essa matéria escura e essa energia escura. Outra hora eu posso explicar melhor o que é. Mas eles chamaram assim. Eles deram nome, mas não sabem o que é. Mas, pasmem, é 95% do universo. Alguns falam 96% do universo. Quer dizer, tudo que a nossa ciência conhece e conhece imperfeitamente é só 4, 5% do universo. 95% a nossa ciência não faz ideia do que é. Aparece nos nossos telescópios, nos nossos cálculos, aparece, mas não se sabe o que é. Por quê? Ainda não está na hora da humanidade descobrir o que é. Eu, particularmente, acredito que são os mundos espirituais que estão aparecendo ali, mas a humanidade ainda não conseguiu definir. Tá? Mas essa é uma opinião minha, não está escrito em lugar nenhum. Tá? Eu acredito que são os mundos espirituais que estão se apresentando. Tá bom? Então, matéria escura, energia escura. Tá? Então, um comentário do Kardec. Quanto mais é permitido ao homem penetrar pelo conhecimento nesses segredos, maior deve ser sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Né? Pensa bem, o Einstein, que foi um grande cientista, ele dizia assim, pouca ciência afasta de Deus, muita ciência aproxima de Deus. Porque quando a gente começa a compreender como é que a vida funciona, como é que a realidade funciona, aí a gente começa a ter um grande respeito pelo Criador. Né? E mesmo assim a gente sabe que não sabe nada. E o pouco que a gente sabe já demonstra a grandeza do Criador. Mas seja pelo orgulho ou fraqueza, sua própria inteligência o torna muitas vezes joguete da ilusão. Né? Porque o sábio acha que sabe tudo pela vaidade, pelo orgulho, né? E acaba sendo iludido pelo que ele mesmo sabe. Tá bom? Isso foi uma previsão, porque a ciência do século XIX, quando começou o século XX, levou um grande tombo, uma grande rasteira. Tá? E teve umas teorias aí que colocou por terra tudo o que eles sabiam sobre a realidade. Tá? Por isso que ele está dizendo, não eram inteligentes, não eram sábios, eram muito inteligentes, muito sábios esses cientistas, mas estavam equivocados. Né? Então, foram joguetes da própria ilusão. Tá? Amontoa sistema sobre sistema e cada dia que passa ele mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Né? Então, são as decepções. Então, é preciso humildade em tudo, pessoal. Até não adquirir conhecimento. E humildade não é não reconhecer que nós temos até certa capacidade, um certo conhecimento. Não, esse reconhecimento a gente tem que ter. Mas tem que reconhecer que tem muito mais que a gente não sabe. E saber que somos imperfeitos e também podemos nos equivocar.
né? Tá, pessoal? Comentem qualquer coisa, podem chamar aí, tá? 20. Fora das investigações da ciência, é permitido ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao alcance dos seus sentidos? Está perguntando assim, se tem algumas coisas que nós realmente não podemos perceber. Apesar da gente ter o telescópio, o microscópio, as máquinas que nos fazem perceber o que é muito pequeno, o que é muito grande, o que é invisível, as ondas, por exemplo, de rádio que são invisíveis, né? Mas tem coisas que escapam à nossa observação. Então, será que Deus ele pode revelar essas coisas? O Espírito diz sim. Se Deus julgar útil, pode revelar o que a ciência não consegue aprender. Então, nós podemos conhecer a realidade por duas formas: pela ciência ou pela revelação, né? A revelação que vem do mundo espiritual. Pode falar, Maria. Tá, Luciano, então a minha dúvida é a seguinte. Esses tempos atrás eu escutei um relato, eu vi um vídeo de um relato da pessoa que ela recebeu a visita de um anjo do Senhor, né? Ela descreveria Sim. assim, Uhum. pelo momento que ela recebeu de Deus. Tá, isso Uhum. foi permitido por Deus. Ok. Uhum. Então, outra questão também seria a ufologia, os ETs, né? Uhum. Os extraterrestres Sim. também viriam por permissão de Deus, porque isso fugiria muito ao que é o livre-arbítrio nosso, né? Uhum. Perfeito, Maria. Muito bom observado. Bom, Maria, o que eu te diria é o seguinte: o homem é sucumbido pelo próprio homem, tá? Então, quando alguém diz que Deus veio, na verdade foi um espírito muito elevado, tá? Por exemplo, Jesus não vai vir me socorrer, mas ele pode mandar outro espírito me socorrer, compreendeu? Então, sempre é algum espírito que vem. Então, essa pessoa, quando viu um anjo, ela certamente, pela sua crença, pelo seu conhecimento, ela vai interpretar como um anjo, né? Porque é um ser de luz, né? E é por isso que se interpreta, se imagina os anjos com asas, que na verdade é aquela iluminação que exala desses espíritos superiores, né? Então, alguém que é católico, que conheceu os anjos, vai achar que é um anjo, né? Vai dizer é um anjo. Um espírita vai dizer é um espírito de luz, né? A nossa crença, ela interfere muito na nossa percepção, tá? E claro, sempre é mandado por Deus. Aquela pessoa, né, é necessário que ela receba essa visita, porque Deus julgou que vai ser útil para ela, né, pessoal? Por isso que tudo Deus permite, né? Mas como é que ele cura uma pessoa? Não é ele que vai curar, ele vai enviar um espírito que vai curar aquela pessoa. Mas aquele espírito só vai curar com a permissão de Deus, né? E por que Deus permite? Porque aquela cura vai fazer bem para a alma da pessoa. Se a cura não fizesse bem, Deus não permite para a alma, porque Deus está preocupado com a alma, com a essência e não com o corpo. Se é preciso para que aquela alma evolua, que o corpo pereça, ele vai perecer porque Deus quer, porque Deus está preocupado com a alma. Tá? Então, tudo permissão de Deus. Interferência dos extraterrestres. Sim, eles só podem interferir com a permissão superior. Então, tem o governador da Terra, que é Jesus Cristo, tem os seus, digamos assim, subordinados do Cristo, que também coordenam as coisas, porque Jesus precisa de espíritos que o ajudem, e eles controlam, eles permitem ou não permitem o contato, né? Eu acredito, agora não é espírita o que eu vou falar, tá? É uma coisa que eu também, Maria e pessoal, eu leio ufologia, por exemplo, sabe por que eu falei das armas nucleares? Eu acredito que a humanidade não tem permissão para usar, porque foi relatado que nos Estados Unidos teve uma base de mísseis nucleares que foram desativados por extraterrestres. Eles demoraram uma semana para reativar tudo. Então, eles têm a capacidade técnica de vir interferir, né? Mas eles não podem interferir em tudo,
Não é verdade? Às vezes eu pergunto, por que não vem aqui e resolve o nosso problema do nosso governo, né? Seria tão fácil. Vem ali, vocês que são mais evoluídos, têm uma sociedade mais organizada, vem ali, interfere nesses nossos problemas políticos que vocês devem saber que tem por aí, né? Mas por que eles não vêm? Porque é nosso aprendizado. Eles não podem fazer o trabalho por nós. Então Deus vai permitir que qualquer interferência, seja de extraterrestre ou de espírito, só se for útil para a humanidade, né? E a gente meio que se sente sozinho no universo, né? Porque os extraterrestres a gente sabe que está aí, mas não é uma coisa ostensiva, né? Um governo diz, a gente vê um relato aqui, um relato ali, alguém estuda e a gente percebe que existe alguma coisa, mas é algo bem sutil, né? Por quê? Porque Deus ainda não permitiu. O Chico Xavier diz que nós vamos ter sim contato ostensivo com nossos irmãos das estrelas, né? Eu acredito que não está longe, né, pessoal? Eu acredito, porque são nossos irmãos das estrelas, né, Maria? Então, tudo é permissão de Deus, sim. Tá bom? Sim, E aí, Maria? entendido. E eu também acredito que vai acontecer o contato, Eu também. Não porque sei. tem bastante também pessoas que alertam no YouTube, Sim, não, com ser externo, certeza, né, no próximo. Maria, com certeza eles estão entre nós, tem muita coisa, mas não é aquilo ostensivo, né, de aparecer ali na TV, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa assim, mas é porque tem que ter a hora certa, né? Sabe que a Maria, nós, a humanidade, somos muito belicosos ainda, muito belicosos. Eu acho que nós temos que ser um pouco mais pacíficos para receber a visita desses irmãos das estrelas. Tá bom? Tá, pessoal? Muito obrigado pela observação, Maria. Então, Deus permite que se julga útil essas comunicações, tá? E é por essas comunicações que o homem obtém, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e da sua destinação futura, né? Então, a encarnação, por exemplo, no Espiritismo, veio dos espíritos, tá? A matéria existe desde o princípio como Deus ou foi criada por ele em determinado momento? Aí a resposta é a seguinte: somente Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve deduzir: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais remoto que possa vos parecer, o início de sua ação, acaso o podereis imaginar por um segundo sequer na ociosidade? Vamos lá, pessoal. Vocês sabem que eu falo seguidamente aqui que o nosso universo teve um início. Se a ciência não estiver enganada, eu acredito que não, porque as pistas são muito grandes. Eu poderia falar 1 hora aqui sobre as pistas do início do nosso universo que os cientistas descobriram. Eles chamam esse início de Big Bang, né, pessoal? Já falei isso várias vezes. Então, há 15,8 bilhões de anos atrás, o nosso universo começou, tá? Então, segundo a ciência, nesse ponto que começou o universo, começou junto dele o espaço e o tempo e a própria matéria e a energia. Tudo começou ali, tá? Aqui ele diz que, então, o Espírito diz que a matéria existe desde sempre, que só Deus o sabe. Por que o Espírito não disse, ó, começou há 15,8 bilhões de anos atrás? Eu entendo, aqui é que o espírita tem que saber o que está falando para não passar vergonha perante a ciência. Não podemos negar o que a ciência descobriu. O que acontece é que nós estamos falando de uma matéria que o Espiritismo chama de fluido cósmico universal. É uma matéria que permeia o universo. Esse universo aqui é só um tipo da matéria, é uma condensação dessa matéria maior. Então, o que pode ter havido? Esse ser um universo, mas podem existir outros universos, né? E aqui tem uma coisa interessante também. Tá, Deus, vamos supor, Deus criou o universo há 15,8 bilhões de anos atrás. Mas como Deus é eterno no passado, o que ele fazia antes de criar o universo? Ora, ele sempre criou universos e vai continuar criando, né? Então, é assim que eu entendo.
Não tem nada de antagônico. Este universo pode ter começado há 15,8 bilhões de anos, mas não é único, né? Então, só Deus o sabe, o Espírito mesmo está dizendo, só Deus o sabe quanto enorme é isso, né? Essa matéria que começou o nosso universo, tá bom? Porque poderiam ter pessoas dizer que isso aqui está ultrapassado, né? Dizer que Deus, que só Deus o sabe quando foi o princípio, né? É verdade. Nós sabemos o princípio desse universo, mas não sabemos o princípio de toda a criação, né? Ok? Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que pode causar impressão aos nossos sentidos, o que é impenetrável. Essas definições são exatas, mas está dando aqui uma definição na época do Kardec, eles tentavam definir o que é a matéria. O que é a matéria, né? Matéria tem extensão, né? Essa caneca aqui, ela tem uma superfície. Toda matéria tem que ter uma extensão, uma superfície, né? Pode causar impressão, porque eu sinto o peso dela, posso sentir o calor, né? E é impenetrável. Eu não posso, essa caneta não pode ocupar o mesmo lugar que essa caneta, né? Cada uma no seu espaço, certo? Então, seriam propriedades da matéria que eles estudavam na época, tá? Então, o Espírito diz assim, ó, que do vosso ponto de vista, a matéria é isso mesmo que tu falou, são exatas, visto que somente falais da parte que conheceis, mas a matéria existe em estados que para vós são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que não cause nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não seja, né? Então, ele está dizendo, até complementa aquilo que eu falei, nós temos esse universo que começou há 3,8 bilhões de anos, mas é só um tipo de matéria. Existem outros tipos de matéria que a humanidade não vê e não percebe, né? Então, é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Então, quando nós definimos a matéria, nós definimos a parte que nós conhecemos, mas nós não conseguimos definir a parte que nós não conhecemos. E é importante isso porque o materialista acha que tudo é em função dessa matéria, né? E por isso que ele não consegue explicar os principais mistérios da vida. Só essa matéria não explica, né? É só conceber que existe uma matéria a mais que isso e que as coisas começam a fazer sentido, tá? Vocês querem ver um exemplo que a Maria está falando dos extraterrestres, falando até um pouquinho de ufologia, né? E aí a gente compreende até com o espiritismo dá para compreender um pouco de ufologia. Algumas pessoas relatam que os discos voadores aparecem do nada e desaparecem do nada, né? O que isso significa? Que esses discos voadores eles desaparecem do nosso universo físico para aparecer no universo físico deles. E eles condensam do universo físico deles e aparecem no nosso. Por quê? Por causa dessas matérias que os espíritos estão falando. Existem vários tipos de matérias que nós nem imaginamos. Tá bom? Que definição podeis dar à matéria? Então, ele está pedindo para o espírito. Tá bom, espírito. Então, a nossa definição é baseada no pouco que a gente conhece da matéria, né? Que a gente conhece só a parte grosseira da matéria. Mas que definição tu pode dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que ele se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. A primeira vez que eu ouvi essa resposta, eu pensei assim, pô, mas o Espírito não deu a definição do que é a matéria. Ele está dizendo para que ela serve, né? É um laço que prende o Espírito. Aí eu refleti que, eu até coloquei em vermelho, porque para mim é uma das melhores respostas do Livro dos Espíritos. Porque aqui ele me mostra o motivo por que existe a matéria, né? Então vejam bem, existe Deus, o Criador, e ele criou duas coisas, que é o ser inteligente, que é o espírito, aquele que pensa, aquele que sente, e a matéria. Vocês não poderiam se perguntar, por que não criou só o espírito?
Por que criou a matéria? Cria só o espírito, ele vai evoluindo como espírito. Mas ele criou a matéria porque a matéria prende o espírito desde lá no comecinho e enquanto a consciência vai despertando, né? É a forma que Deus encontrou de fazer o espírito evoluir. Por isso que ele criou a matéria, né? Tudo é certo, tudo é bem feito na obra da criação. A matéria tem a função de pegar o espírito e conduzi-lo à perfeição, né? Eu comparo um pouco como o ninho do passarinho, né? Vocês já devem ter visto o ninho do passarinho, tem os ovinhos lá, e aquele ninho vai protegendo os ovinhos, aí o ovinho eclode, e o passarinho vai crescendo, né? Até que chega um momento que ele levanta voo e vai embora. Eu entendo a matéria, isso aí, a matéria é aquilo que aninha o espírito, para que ele evolua e cresça. Então, as encarnações são feitas na matéria. Por que então a gente já falou que um espírito puro, do estágio de Jesus, não precisa mais encarnar? Para ele a matéria não é mais necessária. Ele não precisa mais desse ninho para evoluir. Ele vai ter a outra evolução. É como o passarinho quando voa, quando ele está no ninho, o mundo dele era restrito a esse ninho. E quando ele voa, ele tem o céu pela frente. É a mesma coisa o espírito. Depois que ele chega no estágio de espírito puro, aí ele tem... Não podemos nem imaginar como é que é a existência de um espírito puro, né? Qual é a felicidade dele, o deleite de existir em um espírito puro, né? Mas é por isso que Deus criou a matéria. Ela tem uma função, né? Então, se nós estamos aqui confinados à matéria, é porque é muito importante, tá bom? De acordo com essa ideia, pode-se dizer que a matéria é o agente intermediário com a ajuda da qual e sobre a qual atua o espírito. Então, a matéria atua sobre nós e nós atuamos sobre a matéria, né? Então, isso é importante entender, que nós temos controle sobre a matéria, né? Então, se eu chutar uma pedra, eu vou sentir a dor, né? Porque o corpo vai transmitir a minha dor, tá? Ok? E o que é o espírito? O que é o espírito, então? E aí ele diz, é o princípio inteligente do universo. Então, aquele que pensa, aquele que é inteligente, aquele que tem a vontade, aquele que sente que existe, esse é o espírito. Né, pessoal? É que tem uma coisa bem interessante. Tem um site que eu acompanho chamado Close to Truth. Em tradução em português é aproximando-se da verdade. Tá? Uma coisa assim, perto da verdade. Um pesquisador, ele é materialista até, mas ele é isento, né? Ele é assim honesto até e ele procura explicar a consciência pela matéria. E ele está há 20 anos e ainda não conseguiu. A consciência no sentido que eu digo, todos nós sentimos que nós existimos, né? Todos nós. Nós temos também essa sensação íntima de bem-estar ou de mal-estar. Nós sentimos até nossos pensamentos. Esse ser que sente, da onde é que ele vem? Né? O materialismo nunca vai conseguir explicar isso, porque esse ser que sente é o espírito. Tá? Mas nós, quando estamos aqui em vigílias e encarnados, nós sentimos tudo através do nosso cérebro. Se ele não estiver funcionando direito, eu vou ter problema na sensibilidade, na fala, no pensamento e na consciência. Eu vou ficar confuso, porque eu tenho que ver através do cérebro. Quando eu estou desligado do corpo, ou pela desencarnação, ou quando pelo sono que eu desdobro, aí eu penso com o meu cérebro perispiritual, né? Mas quando eu estou aqui no corpo físico, eu penso através do cérebro. E às vezes acontece uma coisa curiosa. Eu, quando estou aqui de vigília, falando com vocês, que eu estou trabalhando com o meu cérebro, eu posso pensar de uma forma. Quando eu estou desprendido do meu corpo, que eu não estou ligado ao meu cérebro físico, eu posso até pensar de alguma forma diferente, não totalmente, né? Estou dizendo que alguém aqui é bom, ela vai ser mal. Mas pode ser que o pensamento seja um pouco diferente, tá?
E isso é importante a gente saber, porque o que que acontece? Não sei se já aconteceu com vocês. Alguém apronta alguma coisa com a gente fica muito contrariado e a gente quer lá e agredir essa pessoa. Mas a gente sempre diz, né? Vamos uma noite de sono e amanhã eu vou lá agredir essa pessoa. Tu faz a tua noite de sono e no dia seguinte tu desiste da ideia. Por isso dizem que para tomar essas decisões complicadas, né, que a gente de separação, de briga, de desentendimento, é bom, deixa uma noite de sono que depois no dia seguinte tu vai responder, tu vai resolver com mais sabedoria. Por quê? Tu vai lá e tu reflete fora do corpo e volta com aquela sensação, e se tu tiver uma boa intuição e sensibilidade, tu vai mudar a tua forma de agir e não vai se arrepender por ter tomado uma atitude errada, né? Por quê? Então, o espírito é que é a sede da consciência, né? E é por isso que o materialismo nunca vai conseguir entender como é que a matéria produz a consciência, porque não produz, tá bom? Qual é a natureza íntima do espírito? Não é fácil explicar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele não é nada, visto que o espírito não é algo palpável, mas para vós ele não é nada, visto que o espírito não é algo palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada não é coisa nenhuma, o nada não existe. Então, aqui está dando duas informações, né? Vamos começar pelo nada. O nada não existe. Né? O nada não existe. É de fato isso. Por isso que eu falei. O universo que nós conhecemos é esse aqui, mas fora desse universo, só Deus sabe o que existe, né? E os espíritos muito elevados, obviamente. Nós não temos nem ideia. Né? O nada não existe, tá? Agora, aqui está falando outra coisa, que é a questão da linguagem, né, pessoal? Por isso que eu falei do nosso cérebro. A nossa linguagem, a que nós usamos para conversar aqui, ela está codificada no nosso cérebro físico e no cérebro espiritual. Nós comunicamos através dessa linguagem, né? E a linguagem, ela foi estruturada pelas coisas que a gente conhece, né? Como é que nós vamos explicar algo que a gente não conhece se a linguagem que nós montamos, estruturamos, é só para as coisas que nós conhecemos, né? É por isso que a gente chama que tem a parte subjetiva da linguagem e a parte objetiva, né? Uma casa, um carro, é uma parte objetiva. Mas se alguém está triste, dizer eu estou triste é subjetivo. Quanto que ele está triste? Como é que eu vou saber o quanto que ele está triste, o quanto que ele está alegre? Isso é um sentimento íntimo de cada um, né? Eu posso ter uma noção que ele é de tristeza, porque eu já estive triste também, eu sei o que ele está passando, né? A gente chama isso de empatia. Mas o quanto ele está triste, só ele pode saber. Ele pode estar pouco triste, né? Para uma pessoa, um espírito amadurecido, aquela pouca tristeza não vai afetar ele de maneira nenhuma. Mas um espírito menos avançado, aquela pouca tristeza já vai derrubar ele, né? Então, tem pessoas que são têm a têmpera mais forte porque são espíritos mais amadurecidos, né? Então, é difícil explicar o espírito porque falta linguagem, tá certo? Eu entendo essa dificuldade dos espíritos. A gente tem que usar isso como comparações, tá bom? O espírito é sinônimo de inteligência? Aí ele diz que não é que é um sinônimo. A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem no princípio comum, de modo que para vós são a mesma coisa. É que são os atributos, né? Então, no fundo, são partes da gente, né? Então, alguns atributos que eu conheço do espírito: a inteligência, faz parte do espírito, a vontade, não estou falando do desejo, tá? Porque o desejo é físico, é muitas vezes fisiológico e tal, né? A vontade. Quando a alma tem aquela vontade de se superar, é o espírito que está exercendo o império da sua vontade. Tá? Isso que é o problema dos vícios. Eles, pelos desejos, eles sequestram a vontade e o espírito não tem mais vontade.
né? Nós vamos fazer aqui uma oração depois para um irmão nosso que está com problema de alcoolismo. Ele certamente ele tem desejo e vontade de sair disso, mas a vontade dele está enfraquecida, né? A vontade dele está muito pouca para poder superar a sua dificuldade, né? E a vontade é muito importante na nossa vida prática e na nossa vida espiritual. A vontade é importante, que é um dos nossos potências da nossa alma, né? A vontade, nós podemos superar as nossas deficiências pelo esforço que a gente emprega em superá-las, né? Até na vida prática, se a gente quer, por exemplo, fazer uma dieta, né? O corpo ele vai desejar o açúcar, o carboidrato, né? Que aumenta o nosso peso, mas pela vontade a gente vai manter sob controle e vai se afastar para poder efetivamente cumprir aquela vontade da alma, que é ter um corpo mais saudável e não padecer os padecimentos da doença, né? Então, é a vontade. Então, pessoal, nós colocando a vontade sobre o controle, né? Usando essa grande atributo da alma, nós podemos realizar grandes coisas, né? E outras é a fé, tem outros atributos da alma que a gente pode estudar outra hora, tá? Mas são sempre as coisas grandiosas, tá? Por isso que muitos falam no ego, né? Que nós temos um ego, que é aquela pessoa do mundo, que quer as coisas do mundo, e o nosso eu superior. Então, eu comparo assim que, às vezes, a gente vive no mundo do ego, mas nós já temos vislumbres de querer a vida superior, né? Então, já conforme a gente vai alcançando a vida superior e que nossa vontade vai conseguindo ganhar espaço, a gente já não se interessa mais tanto pelas coisas do mundo, né? O Chico Xavier chamava de glorícolas do mundo. Eu não me preocupo com as glorícolas do mundo, ele estava certo, né? Importa as glórias do espírito, né? As conquistas da alma, né? A beleza é uma grande, a sensação de belo é um atributo da alma também, tá bom? O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela? Como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar. Então, aqui que eu falei, né? O materialista, ele busca a consciência como se fosse uma propriedade da matéria. Até eles chamam assim de epifenômeno da matéria. Epifenômeno é um fenômeno secundário que não interessa que acontece na matéria. Então, eles chamam isso também de epifenômeno, mas não explicam. E como não consegue explicar, põe de lado, tá? Isso que o materialista faz. Aí eles dizem que ambos são distintos, né? A matéria e o espírito são distintos. Mas é preciso a união do espírito e da matéria para que a inteligência se manifeste da matéria. A matéria sem o espírito não é inteligente. Tá, pessoal? Então, aqui nós chegamos agora a mais um conceito moderno, que é a inteligência artificial, que não tem consciência, tá? E tem um cientista que chama de inteligência não consciente, tá? Na verdade, essa inteligência artificial não é inteligente, ela é uma simulação da inteligência, tá? O computador consegue simular. E eu a considero que está muito longe ainda do ser humano. Eu tenho, por exemplo, Alexa, tenho outros aparelhos, mas a gente percebe, é muito rudimentar ainda, se tu não falar direito, não compreende. Qualquer pessoa que eu vou conversar, eu posso cortar uma palavra ao meio que a pessoa vai me entender, né? As máquinas não conseguem, estão muito longe ainda de serem considerados inteligentes, tá? Em alguns aspectos são melhores que nós, mas inteligentes não são, não, tá bom? Porque é um atributo do espírito, tá bom? Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Então, pode, sem dúvida, pelo pensamento. Então, podemos conceber pelo pensamento.
E pelo pensamento nós podemos conceber e entender, né, as coisas, certo? Isso eu acho curioso, essa resposta do espírito, porque parece uma questão até um pouco evasiva, né? Sim, pelo pensamento, mas eu gosto de estudar a teoria da relatividade do Albert Einstein, que eu falo sempre que é uma das maiores teorias da humanidade, e ele fazia experimentos mentais. Então, pelo pensamento, ele descobriu toda aquela teoria, que depois, obviamente, teve que ser comprovada, mas pelo pensamento ele conseguiu comprovar. Então, o pensamento, a reflexão, ele está dizendo aqui o espírito, a reflexão é uma ferramenta muito útil para nós entendermos a verdade, né? Então, é bom a gente parar e ficar pensando nas coisas, questionar, né? Ler, a leitura é muito boa para entender as reflexões dos outros também, né? E fazer as nossas próprias, tá bom? Espírito e matéria, então, continuando, haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E sim, né? Então tem dois elementos, matéria e espírito, sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria são o princípio de tudo que existe, né? São a nossa trindade, né? Deus, o Criador, o espírito e a matéria que laça o espírito para que ele possa evoluir, né? Mas o elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que faz o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, mais grosseira, para que o espírito possa ter ação sobre ela, ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material. Ele se distingue por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse matéria, não haveria razão para que o espírito não fosse também. Então, vamos entender o que significa isso, né? Na verdade, a gente hoje modernamente entende que a matéria é uma condensação de uma matéria que veio de cima, né? Ela foi condensando e descendo, tá? Vamos imaginar assim, o espírito, ele está ligado a uma matéria sutil, essa matéria sutil está ligada a uma matéria menos sutil. E a outra menos sutil, que a gente chama de corpos espirituais, tá? E chega no mundo físico. Aí, quando a gente desencarna, perde esse corpo físico, existe também uma desassimilação da matéria dos corpos inferiores, por isso que a desencarnação demora, tá? E no mundo espiritual a gente continua desassimilando essa matéria até chegar no nível que a gente está. Então, o espírito não está ligado direto ao corpo físico. Ele tem que passar por todas essas camadas, tá certo? Então é assim que funciona, porque não tem como o espírito, que nós, aquela centelha divina que nós somos, estar ligada diretamente ao corpo físico. Tem que ter um abaixamento, um rebaixamento vibratório para podermos viver nesse mundo, tá? E a função, então, é sempre a nossa evolução, tá bom? Então, esse fluido universal que ele está falando, né, ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, suscetível por suas inumeráveis combinações. Com ela e sob a ação do espírito se pode produzir uma infinita variedade de coisas, as quais conheceis apenas uma pequena parte. Esse fluido universal, primitivo ou elementar, sendo o agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de dispersão e nunca adquiriria as propriedades que a força da gravidade lhe dá. Aqui tem uma sutileza para quem estuda mecânica quântica, né? Antes da mecânica quântica, a gente achava que a matéria ela existia por si só. Hoje, a concepção da matéria é muito diferente.
ela não existe por si só. Existem forças que estruturam a materialidade, né? Por exemplo, vamos pegar essa caneca aqui. Ela tem um peso e uma rigidez. Existe uma coisa que mantém essa rigidez, que eles chamaram de campo de Higgs. Tá? Não sei se vocês viram na TV uma vez que falavam da partícula de Deus. Eu não gosto desse nome, porque tudo é de Deus, né? Bom, existe esse campo. Essa caneca só tem rigidez porque esse campo existe. Se nós desligássemos esse campo, a matéria dessa caneca vai desaparecer no universo. Então, o que mantém essa matéria existindo como matéria é um campo. Então, ela não tem existência por si. A gente diz que a massa das coisas é emergente e não inerente. Tá, pessoal? Não sei se me fiz entender. Mas é assim. Então, fecha com o que os espíritos falam. Não é uma coisa a matéria não é uma coisa que existe por si só. Tem algo que a sustenta, que a ciência chamou de campo de Higgs, né? Ok? Então, é isso que eu acho interessante, por isso que eu digo que é uma sutileza. Hoje, o que a ciência sabe comprova isso aí que os espíritos falaram. Seria esse fluido que designamos sob o nome de eletricidade? O Espírito responde: dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é propriamente falando uma matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar como independente. Aqui eu quero passar para vocês uma coisa importante. Na época do Kardec, e os espíritos não passavam por cima da ciência da época, eles tinham dificuldade de explicar a eletricidade e o magnetismo, e até o calor. E eles diziam que existia uma substância chamada fluido. Para a eletricidade, o fluido era elétrico. Para o magnetismo, que é o ímã, né? Esse que gruda o metal, é o fluido magnético. O calor que passa do quente para o frio é o fluido calórico. Hoje, a gente não sabe que não tem nada a ver com isso, né? A gente sabe que o calor são os átomos que se agitam, né? Quanto mais agitado, mais quente. E se eu encostar uma coisa quente numa coisa fria, aquela agitação do átomo aqui vai passar para outro átomo, por isso que não tem fluido nenhum, né? A gente chama de energia cinética dos átomos. Então, não é fluido. Hoje a gente sabe. Mas na época eles achavam que era. Eles chamavam de fluido elétrico. E a gente sabe que são campos elétricos e campos magnéticos. Hoje se trocou o conceito de fluido para o conceito de campo. Por isso que eu, particularmente, não chamaria mais de fluido universal, chamaria campo universal, que sustenta tudo. Tá? É uma definição mais correta. Quando a ciência começou a usar o conceito de campo, ela descobriu o eletromagnetismo. O que é o eletromagnetismo? Sabe as ondas de rádio, do radinho que a gente ouve, do celular, da televisão? Nasceu disso aí, desses cálculos aí, tá? Do campo eletromagnético. Aí começou a se compreender a natureza da luz e tal, né? Então, os espíritos, eles não ultrapassavam o conhecimento da época, porque cabia ao homem estudar e descobrir, né? Eles não iam fazer o trabalho por nós, tá? Mas veja que ele não diz, não, o fluido é a eletricidade, ele não está dizendo o que é, ele está dizendo não. Em outras palavras, ele está dizendo, não, estuda mais, vocês vão compreender melhor no futuro, tá? Ele não está comprovando, mas também não está negando, né? Porque sabe que a pesquisa era para o futuro. Então, deixando claro, fluido elétrico e fluido magnético não existe, tá? Mas era o entendimento da época, tá bom? Uma vez que o próprio espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Então, diz assim, ó, existe a matéria que não tem inteligência. Cada um de nós somos matéria, nosso corpo é de matéria.
Mas, obviamente, ele expressa inteligência. Estamos todos aqui. Essa caneca não expressa inteligência. Então, ele diz, essa caneca é matéria inerte e eu sou uma matéria inteligente. Então, o Espírito diz, a palavra não importa. Mais uma vez, o Espírito está dizendo que o problema das palavras é que elas não têm um alcance para explicar o que é espiritual. Cabe a vós formular vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas controvérsias surgem quase sempre do que não compreendeis sobre as palavras que usais, porque vossa linguagem é incompleta para as coisas que vossos sentidos não percebem, né? Então, o problema nosso é a linguagem para compreender o que a gente não teve alcance ainda, né? O problema é que quando a gente vive num lugar de coisas novas, a gente tem que dar nome para essas coisas, né? Então, às vezes, as coisas são tão recentes que nem nome tem ainda, né? Então, é preciso que a gente vá estudando e conhecendo para dar nome às coisas, tá bom? Então, agora a explicação do Kardec. Um fato notório domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a ligação dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se elas vêm ou não de uma fonte comum, se há pontos de contato entre elas, se a inteligência tem sua existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito mesmo, conforme a opinião de alguns, se é uma emanação da divindade, é o que ignoramos, né? Então ele está dizendo, olha, ignoramos de onde vem a inteligência, né? Sabemos que vem do espírito, mas como que isso se processa? Elas nos aparecem distintas. É por isso que nós a admitimos como formando dois princípios que constituem o universo. Vemos, acima de tudo, isso uma inteligência que domina todas as outras e as governa, que se distingue por seus atributos essenciais. É a essa inteligência suprema que chamamos Deus. Então, nós chamamos Deus a inteligência suprema. E como nós somos criados por Deus, nós temos uma parte dessa inteligência. Propriedades da matéria, então. A ponderabilidade é o atributo essencial da matéria. A ponderável quer dizer que é algo que pode ser pego, que pode ser tocado, tá? Da matéria, assim como a entendeis, sim, mas não na matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para nós, quer dizer, não podemos tocá-la, não podemos vê-la, não podemos senti-la, mas nem por isso deixa de ser o princípio de vossa matéria pesada. Então, mais ou menos falando que existe uma matéria que está aqui no meu lado, que eu não posso ver, não posso tocar, que não interfere com a matéria do meu mundo físico, tá? A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há nem acima nem abaixo. Então, ele está dizendo assim, esse peso que nós sentimos, a gente chama de gravidade, né? Tudo tem um peso, né? Se eu largo essa caneca, ela vai cair. É uma lei da natureza, né? Ele está dizendo que fora do mundo não há gravidade, tá? Mesmo que o conceito, por exemplo, assim, conceito de acima e embaixo, ele está muito restrito à nossa vida. Nós andamos de pé e nós definimos que está na altura da cabeça em cima, que está na altura do pé embaixo. Mas se nós estivéssemos no espaço, isso não faz sentido. É para demonstrar como a linguagem tem muito a ver com a vida que a gente tem, né? A gente criou uma estrutura de linguagem para a nossa vida. E agora nós temos que criar uma nova estrutura de linguagem para poder compreender as coisas do espírito. A matéria é formada de um único ou de vários elementos. Então, assim, de um único elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Vamos pensar na época do Kardec, tá? 1850, 1860. Tinha uma classe de cientistas que a gente chamava de atomistas, que acreditavam que a matéria era formada por átomos. Tinha outros que achavam que era ridículo, que não existia átomos, que os atomistas estavam corretos, né?
E o mundo, eles olhavam o mundo e a gente vê a riqueza de substâncias que tem no mundo, né? É só olhar ao nosso redor, tem açúcar, tem sal, tem papel, tem madeira, tem pedra, tem ferro, e assim vai. E são milhões de elementos que tem, né? E os espíritos vêm e dizem, olha, toda essa variação que tu está vendo, toda essa variação é constituída por uma coisa muito simples, né? E se vocês lembram da escola, né, nós temos mais de 100 elementos na tabela periódica. Então, tudo que tem no mundo, aqueles milhões de substâncias, a gente pode reduzir a uns 100 elementos da tabela periódica, né? Tem uma tabelinha lá que você botou todos os elementos que nós chamamos de átomo. Então, o hidrogênio, o hélio, o lítio, o carbono, o oxigênio, são 100 elementos, 100 átomos, né? Então, aí já começa a funilar. A gente pega todos os átomos, eles são formados pelas mesmas coisas. Todo átomo tem um núcleozinho dentro dele e ao redor dele que gira um elétron. Todo átomo é assim. Já começou a simplificar mais. Aí o que diferencia de um átomo ou outro? Tem uma coisinha lá dentro chamado próton. Se eu boto um só, lá no núcleo, um só, eu tenho um hidrogênio. Se eu coloco dois desses prótonzinhos, eu tenho o hélio. Se eu coloco três, eu tenho o lítio. E assim vai. Vou aumentando essa quantidade, agrupando eles, vou formando átomos. Perceberam? Então, eles disseram, ó, tem um próton e um elétron. Juntando isso aí, eu consigo fazer qualquer átomo. Depois eles descobriram que existe outra partícula chamada nêutron. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se tudo que existe foi colocado em três partículas: próton, elétron, próton, nêutron e elétron. Tá? Depois tem um pouco mais, sabe, que eu não vou entrar em detalhe, que chama de quark, é outra coisa, mas isso é outra coisa. O objetivo que eu quero deixar para vocês é o seguinte: de toda aquela coisa foi afunilado para três coisinhas só. Né? E se eu vou afunilar mais ainda, eu vou chegar num elemento único, que é aquele fluido cósmico universal, que eu gostaria de chamar de campo cósmico universal. Perceberam? É isso que o Espírito está dizendo aqui. Tudo que tu considera, né, não são os elementos, tem coisa abaixo disso. Né? Essa que é a grande riqueza. Então, a ciência, mais uma vez, comprovando o que os espíritos disseram para o Kardec. Certamente os cientistas da época não entendiam isso que os espíritos estão passando. E hoje a gente vive numa época abençoada que a gente pode compreender essas coisas, né? De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Então, são modificações que as moléculas elementares sofrem por sua união em determinadas circunstâncias. Aqui os espíritos estão dando uma explicação bem material, né? Está dizendo assim, então, por que de onde vêm as diferentes propriedades da matéria, né? Das substâncias? Se não me engano, ele vai falar da água aqui, deixa eu ver. Não, tudo bem, deixa que eu falo para vocês. Vamos pegar a água, né? A água tem a propriedade de molhar e virar gelo quando está 0 graus. É a propriedade da água. Agora, se eu separo os dois elementos que formam a molécula da água, o oxigênio e o hidrogênio, né? O oxigênio é um gás que está no ar, graças a eles que estamos vivos, nós respiramos o oxigênio. Né? O hidrogênio é outro gás, ele é inclusive inflamável. Juntos os dois, numa reação, forma-se água. A água é bem diferente do gás. Né? Então, ele está dizendo que as diferentes propriedades, ele está dizendo uma coisa bem científica, depende da união. Como tu vai unir, tu pode formar um remédio, ou pode formar um veneno. Né? Tá? Diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos apenas seriam modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida, e que apenas existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Então, é uma explicação bem científica. É tudo, no fundo, a mesma coisa, só
a modificação, né? É que eu estou me lembrando agora a questão da proteína, né? As nossas proteínas, que é uma molécula muito grande que nós temos no nosso corpo, e ela pode ter um giro, olha só que interessante, né? Se ela está girando, tem as mesmas quantidades de moléculas, de átomos de outra molécula, de outra proteína, mas depende como ela está virada, ela vai funcionar ou não. Até isso tem, né? Então não é só a quantidade de átomos que tem, mas o jeito que eles estão colocados pode ser um veneno ou não para nós, tá? E isso é tão importante que tem, se fosse o contrário, nós não conseguiríamos nem digerir essas substâncias, tá bom? Então, aqui, a assertiva dos espíritos é uma combinação dos elementos. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todo mundo percebe as qualidades dos corpos da mesma maneira. Um acha uma coisa agradável ao gosto, outro acha ruim. Uns veem azul, outros veem vermelho, o que é um veneno para uns ainda ofensivo e salutar para outros. Então, ele está falando aqui da percepção, né? Cada um percebe de um jeito. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos como simples são modificações de uma substância primitiva. Já na época do Kardec, sabia-se que a água podia ser dissociada em dois gases, tá? Que eles chamaram de oxigênio e hidrogênio, e continua até hoje. Na impossibilidade em que nos encontramos até o presente de conhecer, a não ser pelo pensamento, essa matéria primitiva, esses corpos, são para nós verdadeiros elementos, e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Olha a sabedoria do Kardec. Diz assim, ó, o hidrogênio, o oxigênio, porque quando tu dá um choque elétrico na água, ele separa o hidrogênio e o oxigênio. Ele está dizendo, então, para nós, isso são os elementos, mas até nova ordem. Ele já estava prevendo que a ciência ia prever que aquilo não era elementar, que abaixo daquilo tinha o próton, o elétron, e tem outras partículas que formam, que são as mesmas que formam o hidrogênio e o oxigênio, né? Então, ele já prevendo isso. Sabe, pessoal, isso que eu acho fantástico, né? Como naquela época os espíritos já passavam conceitos avançados que nós só íamos conhecer na metade do século XX, 100 anos depois. Eles já estavam passando com conhecimentos avançados, tá? A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo, né? É verdade o que ele falou. Né, por exemplo, eu posso transformar, hoje a ciência consegue transformar um átomo em outro, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que o nosso Sol, ele funde o hidrogênio, né? Ele pega dois átomos de hidrogênio, que é o átomo mais simples, funde ele e forma hélio, né? E nessa fundir o hidrogênio em hélio, ele produz aquela imensa quantidade de energia que aquece o nosso planeta, o nosso Sol. Tanto é que o hélio, ele vem de Hélios, que significa Deus do Sol, porque ele foi descoberto no Sol antes do que na Terra, né? Então, quer dizer, o hidrogênio tem uma propriedade, o hélio tem outra, mas é o mesmo átomo que se transformou na outra coisa. Então, mais uma vez, eles estão dizendo que sim, tudo é transformação de algo mais elementar. Tá bom? Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar pela vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias, uma vez que é apenas um elemento primitivo, que as propriedades dos diferentes corpos são somente modificações desse elemento. Resulta que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio que a mais prejudicial. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e de duas de hidrogênio,
torna-se corrosiva, duplicando-se a proporção de oxigênio, que a gente chama de água oxigenada, né? Tá? O2H2. Ela fica corrosiva. Uma transformação semelhante pode produzir pela ação magnética dirigida pela vontade. Vamos entender o que ele está falando aqui. Ele não está falando do magnetismo de ímãs, tá? Ele está falando de passe magnético, que a gente dá na casa espírita, que a gente chama de fluidificação da água. Eu gosto de chamar magnetização da água, tá? E daí, o que acontece? Você coloca certos princípios na água, você converte aqueles elementos por esses princípios magnéticos e consegue se fabricar remédios para que o paciente possa sutilmente absorver e conseguir ou a cura ou o alívio dos seus sintomas. Tá? Então, ele está explicando, dando uma explicação como isso se dá. Tá bom? Essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e pensam que todas as outras propriedades são apenas efeitos secundários, variando de acordo com a intensidade da força e a direção do movimento. Ele está dizendo assim que muitos dizem assim que só tem duas propriedades da matéria, que é força e movimento, que hoje a gente chama de energia, né? As outras propriedades surgem dessas aqui. O que os espíritos dizem? Essa opinião é exata. É preciso também acrescentar, conforme a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode se tornar transparente e vice-versa. Então, está dizendo assim que, claro, tudo depende de como tu arranja as moléculas, tu pode ter até um corpo transparente, né? E hoje, por exemplo, o alumínio, que é um metal, né? Ele não é transparente, o vidro é transparente, mas hoje tem técnicas de tornar o alumínio transparente, demonstrando que só depende de como a gente modifica as moléculas e a gente muda a propriedade da matéria. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma que não é perceptível para vós. Tá? Aqui os espíritos respondem algo que hoje a gente pode até achar um pouco estranho, tá? Mas não é porque pela mecânica quântica a forma é uma coisa meio fugidia, tá? Mas mesmo assim é forma. Só que o que acontece é que o que nós definimos como forma não é a verdadeira forma da matéria, né? Obviamente tudo tem forma, mas é uma forma diferente do que nós conhecemos. Tá? Para compreender isso, eu teria que estudar um pouco mais, tá, pessoal? Então, eu vou deixar assim, tá bom? Tudo tem uma forma, mas o interessante é que temos que entender o que significa a forma, tá bom? A forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas e variável para moléculas secundárias, que são somente aglomerações das primeiras, porque aquilo que chamamos de molécula ainda está longe da molécula elementar. Então, ele falando, aquilo que você chama de molécula ainda está longe lá do início de tudo. Tá? E depois a ciência teria descoberto isso. O espaço universal, agora ele vai falar do espaço, né? O espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Aí ele diz assim, é infinito. Supondo que fosse limitado, devias perguntar o que haverá além de seus limites? Isso confunde a razão, bem eu sei. Entretanto, a própria razão diz que não pode ser de outro modo. Essa é a ideia do infinito em todas as coisas, e não é na vossa pequena esfera que podeis compreender. Ele está dizendo assim, olha, esse negócio de espaço, podemos dizer que é infinito, mas é difícil para vocês compreenderem. Então, pessoal, olha que interessante. Estamos voltando ao Big Bang. Segundo a ciência, no Big Bang iniciou a matéria, o espaço e o tempo. Então, em teoria, nós vivemos num bolsão de espaço. Mas o que tem fora desse bolsão de espaço da matéria?
né? Existe mais espaço, mas o espaço diferente do espaço que nós conhecemos. É isso que eu acredito. Por isso que o espaço é infinito. Mas depende do que nós interpretamos por espaço, né? E o espaço é um conceito bem complicado, pessoal, de entender, tá? Vou tentar explicar para vocês. Olha aqui, eu tenho a palma da minha mão, né? Entre as minhas mãos existe um espaço, certo? Quando eu retiro minhas mãos, o espaço continua ali? Ou é só uma ilusão causada pelas minhas mãos, né, para mim definir o que é espaço? É uma primeira coisa já complicada para definir. Segundo, hoje a gente sabe pela ciência que o espaço ele não é uma coisa absoluta fixa, ele pode ser distorcido, né? Então, se o espaço é uma coisa absoluta, como é que pode ser distorcido, né? E isso é uma coisa muito interessante, tá? E ele é tão distorcido que ele curva até os raios de luz, né? Não vou entrar nessa discussão, porque é uma coisa aprofundada, mas é só para demonstrar que até a ciência de hoje tem uma certa dificuldade para definir o que é o espaço, tá? Mas eu definiria assim, na minha concepção. Existe o espaço que nós estamos acostumados. Ele pode até ser distorcido em certas condições, mas existe um espaço que é cósmico, que engloba tudo e que deve englobar todos os universos. Por isso que os espíritos dizem que o espaço é infinito, mas depende do que nós entendemos por espaço. Tá? Eu falo isso porque alguém que estuda física poderia dizer que os espíritos estão errados, né? Mas, na verdade, depende de como nós compreendemos o espaço. Eu acredito que existe um conceito de espaço cósmico, que abrange os espaços menores, que são o nosso universo. E ali temos o infinito de Deus. Tá bom? É um pouco complicado, né, para a gente compreender, mas eu acho importante a gente refletir sobre isso. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que além desse limite há alguma coisa, e assim sucessivamente, até o infinito. Porém, se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço, né? É que aqui, pessoal, começa os nossos problemas, é entender o conceito de infinito, né? E infinito é uma coisa que até hoje a gente está tentando compreender. A matemática tem muito esse conceito do infinito, né? Ah, esses dias até eu estava falando com meu filho que existia um matemático que ele descobriu pela matemática que um infinito pode ser maior que o outro. Como é que um infinito pode ser maior que o outro? Falando pela matemática, pessoal, não pela realidade. Como que um infinito pode ser maior que o outro? Aí ele disse assim, olha, tu pega uma caixinha infinita e põe infinitas bolinhas. Pega outra caixinha e põe infinitas bolinhas, é outra caixinha infinita. Aí tu pega uma bolinha de uma caixinha e passa para outra. Pronto, tu tem um infinito maior que o outro. É um raciocínio válido, é válido, matematicamente falando, né? Tu vai ter um infinito maior que o outro. Só estou passando isso para vocês como o infinito é um conceito tão abstrato que é muito difícil para a gente compreender. Matematicamente pode até dar certo, mas é muito difícil de compreender. Pode falar, Maria. Seria a mesma que aquela questão que Deus seria infinito, né? Isso aí, Seria como a Maria. gente não tem como falar que Deus é infinito, porque a gente não sabe o que é finito. Isso aí, isso aí, isso aí, Maria. Bem colocado. Como é que eu vou conceber o infinito, né? É que nós vivemos confinados nesse mundo, a nossa linguagem é para definir as coisas que estão no mundo, e tudo aqui é finito, né? Então, como é que nós vamos conceber o infinito, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, Maria? O infinito, o conceito de infinito tem umas coisas bem curiosas, só para concluir. Não sei se vocês já ouviram falar no Hotel de Hilbert, perdão, Hilbert.
É uma coisa muito curiosa, né? Olha só para vocês verem como esses raciocínios de infinito são bem curiosos. É, vamos imaginar que existe um hotel que tem um apartamento em cima do outro e ele tem infinitos apartamentos, né, para cima, infinitos apartamentos. E cada apartamento tem um hóspede. Então, nós temos infinitos apartamentos e todos ocupados com hóspede, então eu tenho infinitos hóspedes. Hilbert fez a seguinte pergunta: chegou mais um hóspede, eu posso acomodar esse hóspede? Temos infinitos apartamentos, todos eles ocupados com um hóspede, então temos infinitos hóspedes. Posso acomodar mais esse hóspede? Olha só o raciocínio. Posso. Eu posso pegar o primeiro hóspede e passar para o segundo, e o segundo para o terceiro, e o terceiro para o quarto, e assim sucessivamente. Como é infinito, não tem fim, eu posso subir um hóspede, todos eles, e sobra o apartamento de baixo para acomodar esse hóspede. Vocês conseguem compreender como o infinito, matematicamente falando, ele é uma coisa meio bizarra? Aí ele começou a fazer um raciocínio assim, chegou, estão todos lotados, mas agora chegaram infinitos hóspedes. Eu posso acomodar esses infinitos hóspedes? Sim, eu subo todos os que estão ali infinitas vezes, eu acomodo infinitos hóspedes. Isso é um raciocínio matemático, tá, pessoal? É muito curioso, mas demonstrando como o universo é estranho, né? Como entender o infinito é estranho, tá? É realmente algo extraordinário. Por isso que, às vezes, a gente tem que cuidar, não viajar demais e manter os pés no chão, né? Porque tem coisas que nos interessam mais prontamente, que é tipo assim, a nossa evolução moral, nosso aprimoramento, compreender o que nos acontece, né? Como eu posso ser melhor com o meu próximo, ou como eu posso ser mais feliz. Isso é o que, por agora, nos interessa mais. É importante a gente fazer essas brincadeiras com o infinito, mas são brincadeiras, porque nós compreendermos o que é o infinito. E quando a gente diz que Deus é infinito, a gente vai definir Deus por uma coisa que a gente não compreende bem, mas nós podemos ter aquela sensação que Deus está acima de tudo e de qualquer coisa. Né, pessoal?